Eis-me aqui. Eu gostaria de mais uma vez desafiá-lo a dizer isso ao Senhor. Não porque você será constrangido a isso, não porque eu estou aqui apontando nessa direção, mas porque o nosso Senhor, o nosso dono, nos convocou a isso. Podemos confiar nesse Deus. Podemos confiar porque Ele é um Deus que sustenta. Podemos confiar porque Ele é o Deus que nos orienta. Podemos confiar porque Ele é um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos, ou qualquer coisa que você venha a cogitar. Ele não é um Deus que nos convida para a derrota. Nós chegamos a esse tema e falar sobre intencionais, ser intencional em tudo o que nós fazemos. E para tal, eu escolhi um texto de Gênesis, capítulo 22, depois eu vou ler o versículo com vocês. E essa não é uma mensagem que partiu de mim principalmente ou inicialmente. Ela é uma mensagem que vem a partir de uma inspiração do pastor Aldo Giovanni, que nós vimos lá na conferência da Eleve, em São Paulo, uma palavra que nos abençoou muito, que nos motivou e que hoje eu tenho o prazer e a oportunidade de compartilhar com vocês, sendo também inspirado por Deus, ministrado por Deus através dessa palavra e compartilhando com vocês, mas eu precisava citar o pastor Aldo Giovanni por ter sido aquele inspirado primeiro, né? E o que é interessante é que antes de entrar no texto, esse texto ele tem uma coisa que vem antes, né? E que faz todo sentido a gente compreender para que a gente entenda exatamente aquilo que esse texto, o texto que nós vamos ler, o que ele significa. E começa antes, quando Abraão, conhecido de todos aqui eu creio, quando Abraão, ele recebe uma palavra de promessa. E todos lembram aqui qual é a promessa que Abraão recebe? Ele recebe que ele vai ser pai de uma grande nação, de tal forma que a areia da praia não poderia se igualar, que as estrelas dos céus não poderiam se igualar à quantidade de pessoas que viriam a partir de Abraão. Abraão recebe essa promessa. E também, junto com Abraão, Sara recebe a mesma promessa. Por duas vezes, na verdade. Numa delas ela até acha engraçado, né? Mas os dois recebem essa palavra. Mas acontecem algumas coisas na caminhada, até a promessa, até a data da concretização dessa. Algumas coisas foram acontecendo. E uma das coisas que aconteceu foi quando Sara, já avançada em idade, ela percebe que as coisas não estavam caminhando como ela gostaria. Os planos de Deus para a vida dela, a promessa de Deus para a vida dela e para a vida de Abraão, pareciam estar caminhando lentamente. Então Sara tem a ideia de pegar a sua escrava egípcia, chamada Agar, e dar para Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e pudesse assim gerar um filho, porque Sara era estéril. Então, Agar, ela tem um filho chamado Ismael. Muito bom, o EBD está funcionando firme. Chamado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era o filho prometido por Deus a Abraão. Mas o que acontece é que o olhar humano para a promessa de Deus, por muitas vezes, nos faz errar. O olhar humano para as promessas de Deus, muitas vezes, nos faz errar. E nos faz errar porque é humano, é frágil, é quebrado, é caído. E é por isso que a Bíblia nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se aquilo que Deus prometeu
for compreendido a partir de uma perspectiva humana, nós desistiremos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que são 1000 anos para Deus? É como um dia. E o que é um dia para Deus? É como 1000 anos. Mas a nossa finitude, a nossa limitação, a forma como a gente olha as coisas, acaba atrapalhando o mover de Deus nas nossas vidas por muitas vezes. E no caso de Abraão não foi diferente. No caso de Sara não foi diferente. Eles olharam com o olhar humano, a promessa estava posta, mas o tempo não estava passando. Anos se passaram. Qual é a promessa de Deus para a sua vida que o seu olhar humano, ou a sua dificuldade em acreditar, tem te afastado de conquistar? O que Deus já prometeu na sua vida e por não ter acontecido amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, e talvez você tenha desistido de sonhos lindos que o Senhor sonhou para você. Talvez você tenha deixado de lado propósitos espirituais, simplesmente porque o seu olhar humano, o tempo humano, atrapalhou. O que você deixou para trás? Ou o que você atrapalhou? O que você não conseguiu conquistar vindo do Senhor, justamente pelo fato de você não discernir espiritualmente, ser levado por essa impulsividade, por esse desejo de que as coisas aconteçam no seu ritmo ou no seu tempo. Abraão se deita com Agar e tem um filho, Ismael. Um filho que foi amado e reconhecido por Abraão. O próprio texto aponta nessa direção. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. E então, acontece. Isaque nasce. Sara já idosa, e Isaque nasce. E nasce Isaque, e depois de alguns anos, Isaque, no momento lá de desmamar, Sara vê Ismael zombando de Isaque. Eu não sei que tipo de zombaria foi, a Bíblia não diz, a Bíblia não relata. Pode ser que Ismael tivesse brincado com o rosto, né, de Isaque, a orelha de Isaque, ou o joelho de Isaque, eu não sei. Coisas que nós fazemos com crianças quando elas nascem. Brincamos com elas, né? Parece com a mãe, parece com o pai, parece com ninguém. Eu não sei se vocês sabem, né, ou falam isso, ou ouviram isso, crianças que nascem com cara de joelho, isso é possível? Não, né? Mas enfim, Ismael brincou e debochou de Isaque. E Sara chega para Abraão e diz: mande essa mulher com seu filho embora. Mande essa mulher com seu filho embora. Eu não quero mais eles perto de mim. E Abraão faz ali uma pequena discussão com Sara, mas enfim, Deus conforta o coração de Abraão e manda ela para o deserto. E vocês conhecem a história, ela vai para o deserto com Ismael, e lá Ismael, Deus ouve o choro de Ismael, enfim, é o continuar da história. E então, depois de tudo isso, depois desse momento, nós chegamos em Gênesis 22. Chegamos no texto que nós leremos, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui. É engraçado. É engraçado porque essa palavra, eis-me aqui, e é aqui que nós vamos meditar, a palavra no hebraico se chama inene. Eis-me aqui. Inene. Guarde bem essa palavra. Inene. Essa palavra no hebraico, ela significa a resposta a um chamado, indicando a prontidão
de uma pessoa, a um chamado para ouvir e obedecer. Hinene significa uma resposta ao chamado, sendo indicado com prontidão para ouvir e para obedecer. Abraão disse: eis-me aqui, mesmo antes de saber o que Deus queria dele. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não se importava, ou não se importou com o que Deus pediria. E ele disse: Hinene, eis-me aqui. O que Deus irá pedir? Hinene, eis-me aqui. Eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Não é à toa que Abraão é o Deus da fé, é o pai da fé. Não é à toa que Deus deu a ele esse termo, esse nome, pai da fé. Mas quando eu leio o texto, algumas coisas me levam a compreender o porquê que ele disse Hinene. A impressão que eu tenho quando eu olho a história de Abraão e eu chego nesse momento em que ele diz: eis-me aqui, a impressão que eu tenho é que ele parecia estar quebrado pela desobediência anterior. Sabe quando Deus ele dá uma orientação e aí a gente não obedece, a gente faz o que a gente deseja fazer e aí dá errado. E quando dá errado, você se arrepende tão amargamente que você é capaz de dizer: Senhor, o que o Senhor me pedir a partir de agora, eu faço. O que o Senhor quiser de mim agora, eu te entrego. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas quando eu olho Abraão e eu olho a história, Abraão tinha recebido do próprio Deus a sua promessa. Um Deus que era desconhecido até então. E Deus dá uma promessa a ele. Ele crê. Dá uma promessa para sua esposa. Ela não crê. E a partir desta influência, ele se deita com uma outra mulher. E esse filho nasce. E Deus reafirma a promessa, dizendo que o filho que nasceu não era o filho da promessa. Ele daria a outro. Eu não sei você, mas eu, num momento como esse, eu estaria com a cara no pó, arrependido, me perguntando: por que que eu fiz isso? Por que que me comportei desta maneira? Por que que eu fiz assim? Por que que isso veio sobre mim e eu não enxerguei desse jeito? Eu tenho plena convicção que você nessa noite já passou por esse lugar, em que talvez você esteja arrependido por um erro que tenha cometido na sua vida. Mas nosso Deus é um Deus de recomeço, e glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor por isso. Mas Abraão estava quebrado. E a única alternativa que Abraão tinha era de dizer: eis-me aqui. Mas é importante que a gente entenda que alguém que tem uma experiência com Cristo, alguém que já teve um encontro com Cristo, não pode viver uma vida mediana. Não pode viver uma vida sem desejar constantemente experimentar uma vida em abundância ao lado do Senhor. Nós não podemos nos colocar diante do Senhor apenas a partir dos arrependimentos que temos, ou das coisas que nós deixamos de fazer, ou entendemos errado e fazemos de um jeito diferente. Não é isso que o Senhor quer para nós. Mas teimamos em escolher as nossas opções. Teimamos em tomar decisões mediante aquilo que eu acho que é o correto. É o olhar humano. É a forma como eu olho, como eu domino, como eu enxergo. É o eu tomando mais uma vez o lugar e a autoridade que pertence apenas ao Senhor. Eu não sei como é que você chega aqui nessa noite, mas se você está na presença do Senhor, você está constantemente diante da possibilidade de dizer ao Pai: Hinene. Hinene. Porque o nosso Deus, Ele tem algo a te oferecer que é bom, que é perfeito e é agradável. Quantas opções na sua vida
quantas escolhas na sua vida, quantas possibilidades o mundo te dá que são boas, perfeitas e agradável, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo pensar em nenhuma. Mas o Senhor, Ele afirma que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a todo tempo, na vida que nós levamos, nós estamos diante da possibilidade de ter que dizer para o Senhor, ao chamado dEle: Inene, eis-me aqui. Abraão, ele disse: Inene, eis-me aqui. Mas muitos de nós dizemos: eis-me aqui ao Senhor. Isso é um fato, eu não duvido de que eu e você em algum momento dizemos: Pai, Inene, pode contar comigo. Pode pedir que eu vou. Mas com qual condição? Com qual condição nós dizemos Inene para o Senhor? Abraão, quando disse Inene, eis-me aqui, ele não fazia a menor ideia do que Deus iria pedir a ele. Ele não fazia a menor ideia do que Deus iria pedir a ele. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: lembrem-se, como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Às vezes, Deus coloca a gente em situações que, se o céu estivesse azul, limpo, sem nuvem nenhuma, e você estivesse voando nele, ou se o mar estivesse totalmente calmo, sem nenhuma onda, sem nenhum vento contrário, às vezes Deus permite que nós estejamos nesses lugares para que o nosso coração seja revelado. Eu costumo falar para os adolescentes e jovens o seguinte, quando começam a querer namorar: você é ciumento? E eles dizem: não sei. Eu falei: é óbvio que você não sabe, você nunca namorou. O namoro revela. E não só o namoro, dentro dessa brincadeira, muitas coisas revelam o nosso coração. Abraão foi provado porque o coração dele precisava ser provado. Deus permitiu aquele momento porque o coração de Abraão precisava ser provado, para que aquilo que estava escondido fosse revelado. Como é que você reage aos problemas que chegam até você? Quando um patrão te cobra de um jeito diferente, como é que você reage? Quando os seus liderados não te obedecem, como você reage? Quando você é mandado embora, como você reage? Quando o desejo do seu coração não é atendido, como você reage? Eu passei por uma situação, alguns meses atrás, em que eu me sinto alguém muito bem equilibrado, tá? Muito, acho que foi a arte marcial que me deu isso. Mas eu passei por uma situação nova, totalmente nova para mim, muito nova. E ao ser impactado por aquele momento, eu me vi tendo reações diante do Senhor, brigando com Ele, e falando: Deus, como assim? Não é possível. Como é que pode isso aqui ter acontecido? E aí Deus ministrou no meu coração: que lindo, está parecendo um bebê com uma chupeta na boca. Está lindo, reclamando assim desse jeito, resmungando porque não recebeu o que queria. Parabéns, Demétrios, parabéns. Eu fui tão envergonhado nesse momento, porque eu me vi tendo reações que, se eu estivesse num céu de brigadeiro, ou num mar de almirante, eu demorei para decorar essas duas expressões, que eu sempre trocava, eu não descobriria. Eu precisei passar por lugares onde eu até então nunca havia sido provado, para saber o que estava no meu coração, e eu fui reprovado. Mas nosso Deus é um Deus de recomeço. E naquele momento em que meu coração foi impactado, e racionalmente eu consegui entender quem eu era naquele lugar que estava escondido, eu pude chegar diante do Senhor e falar: Senhor, Inene, eis-me aqui. Eu não vou ganhar o que eu gostaria,
Inene. Eu não vou alcançar aquilo que está prometido. Inene. O que o Senhor quer é que eu vivencie. Inene. Porque importa agradar ao Senhor. Importa fazer a vontade dEle. Mas sem condições. É acreditando em quem é o Deus que te convida. Acreditando em quem é o Deus que você se relaciona ao longo dos seus dias. Que é um Deus onde sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas se eu não conheço a Deus, se eu não sei quem é esse Deus, se eu não tenho relacionamento com esse Deus, todas as vezes em que Ele me chamar para dar um passo de fé, eu vou dizer, eis-me aqui, mas... Como foi dito aqui em uma oração, Deus não nos quer pela metade, porque aquilo que Ele entregou a mim e a você não foi pela metade. Ele se entregou por inteiro, para que nós pudéssemos, por amor e gratidão, por aquilo que Ele fez, pudéssemos entregar voluntariamente a nossa vida a Ele, e viver uma vida por Ele, entregar a nossa vida a Ele, viver uma vida que valesse a pena nele. E Abraão conhecia esse Deus de tal forma que ele estava pronto para entregar tudo. Abraão estava pronto para entregar tudo. O inene de Abraão não foi condicionado a um resultado, ou a algo que ele conseguia enxergar, uma perspectiva de futuro. Porque da mesma forma que Deus falou para ele sair da parentela dela e ir para um lugar onde ele ainda iria mostrar, e que ele não obedeceu como deveria, porque levou o sobrinho, nessa segunda oportunidade, Deus pegou, pega teu filho, pega tudo que tem que pegar, vai lá e eu quero ele agora. Deus foi claro e objetivo, sem deixar nenhum tipo de dúvida e sem deixar a possibilidade de escolha para Abraão. Mas Abraão, sem saber o que iria acontecer, antes mesmo de ouvir aquilo que Deus iria orientá-lo a fazer, ele diz, eis-me aqui, pronto para obedecer ao seu chamado. Eis-me aqui para poder obedecer àquilo que o Senhor quer da minha vida. Eis-me aqui para entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor. Abraão estava pronto para entregar tudo. E você está pronto para entregar o seu tudo? O que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem pedido a você, e o eis-me aqui que você diz, talvez seja condicionado aos seus planos, seus anseios, seus desejos, e depois, se der tempo, eu faço o que tiver que ser feito diante do Senhor. Mas o nosso maior exemplo de inene ainda não é Abraão. O nosso maior exemplo de inene não é Jacó, que também teve a oportunidade de dizer a mesma coisa. Nosso maior exemplo de inene não é Moisés. Nosso maior exemplo de inene não é Samuel. Nosso maior exemplo de inene não é Isaías. O nosso maior exemplo de inene é Jesus Cristo, o inene encarnado. A Bíblia no Novo Testamento, ela não usa o termo inene, mas está implícito e explícito o quanto Jesus Cristo disse inene para o Senhor. E a Bíblia diz que, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, como se isso fosse coisa de que não devesse abrir mão. Mas ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante a homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso maior exemplo de inene é o nosso Senhor, o nosso dono, Jesus Cristo. Eu tenho falado isso abertamente sobre Jesus ser o nosso dono. A palavra Senhor, no português,
ela não consegue dar clareza total ao significado da palavra Senhor. No inglês até temos, né? No inglês nós temos lá Lord, né? E temos Sir, não é isso? Então Lord é Senhor. E Sir é Senhor de outra forma, né? A pessoa. Mas no Brasil tudo é Senhor. Então, a senhora é o Senhor que é mais velho, é o Senhor que tem mais autoridade e tal. E aí Deus tem ministrado no meu coração que a palavra Senhor, ela tem perdido o seu peso. Mas Jesus, ele é o nosso dono. Talvez devêssemos usar mais essa palavra, porque quando dizemos que tu és o meu Senhor, ela tem um peso. Mas quando dizemos que ele é nosso dono, isso tem um peso diferente. Talvez muitos de nós não consigamos dizer isso. Porque quando ele é dono, ele é dono. Quem é dono de algo tem poder e autoridade sobre aquilo. Quem é dono de algo comanda, faz o que quer com aquilo que lhe pertence. Jesus, ele é o nosso dono e precisa assumir esse lugar na minha e na sua vida. Para que o Inene, que nós somos convocados a falar, ele esteja pronto, não só em obediência, mas em amor, em temor e com alegria no coração, porque nós estamos respondendo ao chamado do nosso dono. Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, que dá base à nossa conferência Intencionais. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu dono, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Nós estamos finalizando esse final de semana sendo chamados a sermos intencionais. Intencionais em tudo que nós fazemos. Seja numa postagem, seja em dirigir o seu automóvel, seja dar aula, seja receber aula, seja comandar pessoas, seja ajudando pessoas, andando pela rua, limpando a casa, treinando, seja lá fazendo o que Deus te colocou para fazer. O chamado neste final de semana é para que você seja intencional. Uma intencionalidade que precisa impactar vidas. Uma intencionalidade que vem a partir do Inene, que não nos foi dado nesse final de semana, foi nos dado através do próprio Cristo. Foi nos dado quando nós fomos alcançados por esse amor que nos constrange. E eu queria finalizar esse tempo com essa palavra, e eu tenho certeza que essa palavra irá ecoar na mente de cada um de vocês. Eis-me aqui. Eu gostaria de mais uma vez desafiá-lo a dizer isso ao Senhor. Não porque você será constrangido a isso, não porque eu estou aqui apontando nessa direção, mas porque o nosso Senhor, o nosso dono, nos convocou a isso. Podemos confiar nesse Deus. Podemos confiar porque Ele é um Deus que sustenta. Podemos confiar porque Ele é o Deus que nos orienta. Podemos confiar porque Ele é um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos, ou qualquer coisa que você venha a cogitar. O Deus que te chama, Ele é fiel para cumprir. Ele não é um Deus que nos convida para a derrota. Eu falei isso hoje mais cedo, em algum momento, no dia de hoje, e eu vou repetir aqui. Satanás, ele quer, no momento em que você tomar a sua decisão, porque eu tenho plena convicção que alguns aqui estão prontos a tomar uma decisão, de abandonar uma vida de pecado, abandonar comportamentos, coisas que entristecem o coração do Senhor, que afligem e que são contrárias ao desejo de Deus para nossas vidas. Eu tenho plena convicção disso. Mas da mesma forma, o inimigo, ele tenta nos fazer achar
que tomar a decisão que Deus quer que nós tomemos vai nos fazer pior, ou vai nos deixar mais tristes. Mas eu posso te garantir que isso não é verdade. Até porque Satanás ele tem uma missão: roubar, matar e destruir as nossas vidas. Mas hoje você está sendo convocado a dizer ao Senhor: eis-me aqui. Talvez seja eis-me aqui para um comportamento pecaminoso, como eu disse. Talvez seja para uma atitude. Talvez seja para um chamado. Mas a convocação do Senhor hoje, nessa noite, é Hinene. Era a única coisa que nós podemos dizer nessa noite para o Senhor. Mas eu não quero te constranger. O meu desejo, e eu tenho plena convicção que esse também é o desejo do Senhor, é que você seja impulsionado pelo Espírito Santo dele. Que você seja impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a se colocar diante dele e falar: Pai, Hinene, eu não sei o que é, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que preciso fazer, mas se é o Senhor que me chama, eu digo com clareza, com alegria e com uma autoridade vinda do Espírito: Hinene, eis-me aqui, Pai. Esse não é um chamado para alguns, esse é um chamado para todos. Mas eu entendo que talvez alguns aqui estejam lutando. Mas o chamado do Senhor nessa noite é para todos. Guardem isso em seu coração. É para que todos sejamos intencionais. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você te convocando, te colocando numa posição de escolha. Talvez te constranja. É possível. Mas o seu constrangimento não é diante de mim. Porque em algum momento da minha vida eu precisei me posicionar e dizer Hinene, mas com condições. Em outras eu pude dizer: Senhor, Hinene, eis-me aqui. Então eu sei que cada um tem o seu momento. Mas lembrem-se bem, além de darmos conta de tudo aquilo que nós fazemos e dizemos, você não é dono do seu tempo. Você não é dono do seu tempo. E por vezes, nós agimos como se fôssemos imortais. E deixamos para amanhã uma decisão que o Senhor está tocando no nosso coração para o hoje. Se o Espírito de Deus falou com você nessa noite, Hinene, não endureça o seu coração como foi no dia daqueles que estavam no deserto, como diz Hebreus. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você não precisa saber agora o que Deus está querendo. Abraão não sabia. Você não precisa saber para onde Deus está te mandando. Só confia e creia que o nosso Deus, Ele irá te pegar pelas mãos, irá te conduzir e apontar a direção para onde você tem que ir. Tem sido assim ao longo dos séculos. Com você não será diferente, mas você precisa confiar. Precisa crer naquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Deus te chama, Hinene. Eu vou orar por você. Eu já estou vendo alguns de pé. Se você sentiu o desejo no seu coração de também ficar de pé e responder esse chamado do Senhor, vai ficando de pé no seu lugar enquanto eu vou orando, tá bom? Senhor, em nome de Jesus.